Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 22 de janeiro, volume 2, trecho 40 e 41. Trecho 40. Medos. Jesus promete nunca deixá-la. Medos. Jesus promete nunca deixá-la. Como Jesus não vinha, estava pensando entre mim. Quem sabe, talvez, não venha mais e me deixe abandonada. E não dizia outra coisa que: vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse: não te deixarei jamais, te abandonarei. Também tu, vem, vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços, e enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer: não só não te deixarei a ti, senão que por amor teu não deixarei Corato. Depois, quase sem me dar conta, num instante desapareceu, e eu fiquei desejando mais que antes, ia dizendo: o que me fizeste? Quando é que te foste embora, sem querer, sem sequer me dizer adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tenho perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça da coberta de cristal para ver que coisa eu fazia. Quando via que me dava conta, logo se escondia. Eu disse-lhe: vê-se que és demasiado impertinente e que queres importar-te como um menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens e tu te pões a jogar. Pois bem, joga e brinca também, que eu terei paciência. É natural de uma pessoa que está iniciando, né, nesse conhecimento a respeito do livro do céu, né, o que ele traz, né, desse voltar à ordem, né, deste dom, dessa santidade divina, a pessoa ficar com medo, ficar preocupado de que Jesus, ele não está vivendo dentro dela, né? Demora um tempo para a pessoa tomar posse mesmo, né? Que é um dom, né? E que aos poucos ele vai trabalhando isso dentro da alma e a gente vai percebendo, né? Hoje eu estava sentada lá na praia de manhã, enquanto meu marido e meus filhos estavam dentro da água, eu estava pensando, né? Levando meu pensamento, né, admirando e pensando em Jesus, né, em algumas coisas e aí eu ele me fez lembrar, né, como eu era antes, as coisas que eu pensava antes, as dúvidas que eu tinha, né, como que a minha vida, não minha vida, mas a minha mente, o meu pensamento, o conhecimento que eu tenho sobre Deus e sobre essas coisas que Ele revela para nós, né, mudou totalmente a minha forma de pensar, de ver as coisas, né, e isso não é uma coisa que acontece dentro da gente, assim, de uma hora para outra, assim, um estalo, né, como a Aline sempre fala, ele não faz um download na gente, assim, e baixa tudo ali, as informações, né, aos poucos, né, na medida que a criatura vai se interessando, vai colocando em prática, vai fazendo mesmo tudo o que é necessário para conhecê-lo e amá-lo cada vez mais, e sem, né, deixar de estar atento, né, de corresponder. A criatura a pessoa vai vai modificando tudo em si, e ela já passa.
a deixar de lado esse medo de que Jesus não esteja conosco, né? De que nós estamos pecando, né? Porque o medo de pecar é justamente essa insegurança, essa incerteza de saber que Jesus está vivendo dentro de nós já, né? Ele pode não ter ainda estabelecido o reino dele ali, colocado o trono, sentado e tomado posse, mas ele já está em nós, ele está dentro de nós já, nós que estamos, né, meditando, partilhando, né, e recebendo todas essas luzes, conhecimentos, né, ele já está vivo dentro de nós, então nós não temos mais essa dúvida, né, de se nós pecamos, se nós não pecamos, nem passa mais pela nossa cabeça a questão do demônio, né, do demônio estar, né, qualquer coisa que dá errado é o demônio, aquele pensamento que a gente tinha antes, é porque a gente não tinha posse ainda dessa verdade, né, de que Jesus está dentro de nós. E a Luísa ainda não tinha ainda, por isso que ela ficava assim, tão confusa, porque se para nós foi difícil, para ela muito mais, porque ela sabia, né, que tinha algo diferenciado acontecendo com ela, né? Ela viu Jesus, né? Não é qualquer pessoa que vê Jesus, né? Vê Jesus caminhando na rua, carregando a cruz, todo ensanguentado. Foi a primeira visão dela de Jesus. E daí continuou, né, a se manifestar para ela, a conversar com ela, a ter momentos assim de, né, que eu nunca vi nenhum santo antes descrever. É porque ela era especial e no fundo ela sabia, né, que algo ele ia desejar dela, né, algo maior dela. Então, um medo é muito maior, né? A gente vê as outras místicas religiosas que começaram a escrever os livros lá da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O outro também, a Valtorta e a outra mística também, né? Que escreveu sobre Nossa Senhora, né? Mística Cidade de Deus, né? No início, o quão elas descrevem ali o como elas têm medo de estarem enganadas, né? De ser o demônio que está iludindo elas para se acharem, né, importante. Elas têm medo de se achar alguma coisa importante e ofender a Deus, né? Por ele estar assim tendo essa abertura de véus, assim, né? Se mostrando para elas. E a Luísa não era diferente, ela era uma pessoa mais simples. E também ela começou muito cedo, né? Uma mocinha a ter essa experiência com Deus. Ela era imatura ainda, então tudo isso é o que faz com que ela tenha esse medo, né, de perder Jesus, né? Eu sentiria o mesmo, tenho certeza, porque quem vê Jesus, né, as pessoas que tiveram a experiência de ver Jesus, de ter um momento assim que a alma se encontra na presença dele e depois volta para a terra, a pessoa não quer mais voltar. Nunca me esqueço de um vídeo que a Aline colocou no canal de um menino, que ele tinha tido uma experiência assim, depois ele chorava que ele queria continuar vendo Jesus, né? Ele ficou desesperado, porque é uma experiência, né, que não dá nem para descrever, não tem palavras que possam, né, explicar que experiência é essa, né, junto junto de Jesus. E por isso ela se sentia assim. E Jesus, né, para consolá-la, né, porque no início ele é mais amor do que, né, qualquer outra coisa, do que amargura, né, ele diz que para consolá-la, ele não só ia ficar junto dela, mas ele também ia ficar, né, em Corato, né, ele diz, eu não deixarei Corato, então quer dizer que Corato, a cidade, né, em que ela vivia, também estava sob a proteção dele, né, estava sob a atenção dele. Por isso, uma vez a Aline falou, né, que a cidade onde mora o Filho da Divina Vontade, a rua, a vizinhança, tudo, né, tem uma proteção especial, porque os olhos de Deus estão voltados para aquele lugar, né, para onde tem o Filho da Divina Vontade.
E eu acredito que seja mesmo, né? Por causa desse trecho também, né? Que Jesus fala, né? Que não deixarei a cidade, né, ele diz a cidade de Corato, então ele não deixará a cidade do filho que vive na divina vontade, porque tudo que Jesus fala para ela, ele fala para qualquer pessoa que esteja lendo, compreendendo e tomando posse, né, dessa verdade. E depois, quando ele desaparece, ela fica desejando mais do que antes, né? Então, ela não compreende, né? Ela, ela fala, nossa, foi embora sem me dizer um adeus, né? Ela se sente muito especial, né? Ela quer um tratamento muito especial de Jesus, mas ele é dessa forma, né? Ele nos atrai, né? Ele nos atrai com as artimanhas dele lá de amor que ele faz para atrair a alma para ele. E depois a pessoa fica, né? Muitas vezes numa uma escuridão assim espiritual, né? De sentir mesmo a ausência dele. Mas são estratagemas de amor dele, né? Que ele faz para trabalhar com cada alma, né? E com a Luísa era porque ela precisava, né? Ela precisava passar por tudo isso, era uma purificação, né? Era um desapego dela de coisas assim sensíveis, né? Ela precisava, né, viver tudo isso, se purificar totalmente de tudo que se refere ao que é humano, né? De apegos, né? Como, por exemplo, tem pessoas que têm muito apegos a coisas religiosas, assim, terços, né? A pessoa não anda, não vai para lugar nenhum se tiver um terço. Se ela não tiver com um terço na mão, na bolsa, algum lugar, ela se sente desprotegida, né? É um apego aquilo ali, né? E é espiritual, relacionado a Deus, mas é uma coisa assim que é muito, é um exagero, né, digamos assim, e esse desejo da Luísa de ficar o tempo todo com Jesus, né, vendo Jesus, é um exagero, né, uma coisa assim que é um desejo da alma, mas ela precisa usar a inteligência dela, né, para poder compreender, né, que não é assim, né, ela foi escolhida para uma missão, né, ela vai entender isso com o tempo, mas isso não quer dizer que Jesus vai ficar o tempo todo na frente dela, dizendo para ela o que ela tem que fazer, né? Isso vai para ela foi uma coisa muito difícil de desapegar. Depois ele brinca com ela, né, se escondendo, porque é para tirar um pouco dessa seriedade, eu acho, né, desse trecho, né, de ele 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 faz brincadeira com ela para divertir ela, para distrair ela, para ela porque ela está muito presa nesse desejo de ficar vendo Jesus, né? E, e aí ele aparece e se esconde, aparece e se esconde, tipo assim, querendo dizer para ela, em tom de brincadeira, né? Vai ser sempre assim, né? Eu vou aparecer e desaparecer, né? E quando eu desaparecer, né? Aí, como vai dizer no trecho seguinte, né? Coisas ruins vão acontecer, né? Nossa Senhora vai dizer que menino Jesus não pode dormir, né? Então, ele não pode desaparecer, né? Mas ele fica nessa brincadeira assim, mas já ensinando, né? Porque tudo que ele faz tem um sentido. E essa brincadeira dele de ficar se escondendo e aparecendo, e quando ela não está olhando, ele fica vendo, né? Isso quer dizer que às vezes nós estamos vendo ele, mas ele está nos vendo, né? Ele está sempre de olho em nós, né? E quando nós olhamos para ele, nós não vemos, né? Porque nós não temos esse poder. A Luísa tinha, ela via ele, né? Sensivelmente, mas nós não. Nós vamos olhar para ele, mas olhar para tudo que representa ele, tudo que nos traz lembrança da presença dele e é tudo, né? Mas nós vamos olhar para as coisas, para as pessoas, para as situações. Nós não vamos olhar para Jesus. Então, quando nós olhamos para as situações, para olhar para ele, nós não vamos ver ele, mas ele vai estar ali, vai estar ali. E quando nós não estamos com nenhum problema, nada que nos faça buscar o olhar para ele, né? Para entender uma situação,
ele vai estar olhando para nós, né? Ele vai estar olhando para nós de dentro de nós, né? Ele vai estar escondido ali dentro de nós, olhando tudo que nós estamos fazendo, né? Pelos nossos olhos. Ele vai estar vendo, ele que vai estar olhando através de nós, né? Dos nossos olhos. Então, é incrível tudo isso, né? Isso é muito mistério, assim, são palavras assim, coisas, situações que ele mostra que são tipo, como que eu digo assim, figurativas, né? Mas que têm um significado que ainda eu não consigo alcançar. Mas eu sei que tem muito mais sobre isso a dizer, sobre essa situação que parece apenas uma brincadeira, né? Porque nada que ele faz, né? Não tem um para quê, né? E o que eu entendi foi isso, mas eu acredito que tem muito mais. Amém, Fiat. Continuando na segunda parte da partilha do trecho de hoje, dia 22, volume 2, trecho 41. Jesus brinca e ela brinca com ele. Esta manhã, o meu doce Jesus queria continuar se divertindo e querendo brincar. Vinha, punha suas mãos na minha cara, como se quisesse me fazer uma carícia, mas no momento de fazê-la desaparecia. De novo vinha, estendia seus braços para meu pescoço, em ato de querer me abraçar, mas enquanto estendia os meus para abraçá-lo, fugia como um relâmpago, sem poder encontrá-lo. Quem pode dizer as penas de meu coração? Enquanto meu pobre coração nadava neste mar de dor imenso, até me sentir desfalecer, veio a mamãe rainha trazendo-o como o menino entre seus braços, e assim nos abraçamos os três juntos, a mãe, o filho e eu. Então tive tempo de dizer: Meu Senhor Jesus, parece-me que retiraste de mim a tua graça. E ele: Tola, tola que és, como dizes que te retirei a minha graça, enquanto estou em ti? E que coisa é minha graça, senão eu mesmo? Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar, e que naquelas duas palavras que tinha dito não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois, a rainha mãe desapareceu, e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Hoje, depois da meditação, se fazia ver que dormia dentro de mim. Eu o estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo, contente de vê-lo ao menos, quando, em um instante, veio de novo a bela mamãe rainha, o tomou de dentro do meu coração, movendo tudo rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou de novo em meus braços, dizendo-me: Minha filha, não deixes dormir, porque se dorme vais ver o que acontecerá. Era um temporal que se preparava. Assim o menino, meio dormindo, pôs suas mãozinhas em meu pescoço e apertando-me disse: Mamãe minha, deixa-me dormir. E eu: Menino, meu menino bonito, não sou eu quem quer deixar de dormir. É a Nossa Senhora, mãe, que não quer. Eu te peço que a contentes. Certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu e assim terminou. Nesse trecho, Jesus novamente, né, brinca com a Luísa, né, e como eu disse no trecho anterior, quando Jesus ele brincava de esconder-se e aparecer, né, que eu expliquei que, no meu entender, Jesus estava querendo mostrar para ela através de uma brincadeira, né, porque tudo que ele diz, tudo que ele faz tem um sentido muito grande, né, que a gente nem consegue compreender a totalidade do, né, porque a Luísa já disse em outros trechos mais para frente que uma palavra de Jesus tem tanto significado, tem tanto conhecimento, ele diz tanto,
que às vezes ela nem conseguia expressar tudo o que ele dizia, tudo que ela entendia, né, com aquela uma palavra apenas, né? E quando ele brinca, eu acredito que também tenha um significado que a gente ainda não compreendeu, né? O de se esconder, eu até tentei dizer o que eu entendi, né? Que muitas vezes ele vai aparecer e desaparecer da nossa, da nossa visão espiritual, digamos assim, né? Quando ele aparece, é quando nós estamos passando por alguma situação complicada, alguma situação assim que a gente não está conseguindo entender e a gente olha para ele buscando entender, né? Mas esse olhar para ele, né, é uma luz que a gente quer receber dele, né? Mas a gente não vai olhar para ele sensivelmente como ela olhava e queria continuar olhando, né? E quando nós não o vemos, é porque ele também está, não está chamando atenção para ele, assim, é como se ele estivesse enviando os castigos mesmo, né? Ele não está querendo mostrar uma situação para a gente poder prestar atenção e tentar entender. Então ele não está aparecendo. A gente não fica tão com um pensamento fixo nele. A gente está continuando a nossa vida, a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está, né, até às vezes meditando, mas a gente não está olhando para ele, né, como quando a gente está passando por uma situação, né, uma uma cruz de desapontamento, acho que isso a gente nem passa mais, né? Uma, alguma cruz mesmo, uma contradição, alguma coisa que ele quer tirar uma reparação, aí sim, né? Nós voltamos os olhos para ele, fixamente nele, para tentar compreender, né? É isso que eu entendo desse esconder-se dele, aparecer, mas nesse caso aqui ele está brincando de querer abraçar, né? E quando ela estendia os braços para abraçar ele, ele desaparecia, né? Ele se afastava, né? E não me veio nada na mente, assim, com relação a essa brincadeira dele. Mas isso causava uma grande dor, né, para ela, porque ela o que é mais, ela vivia, parece que para isso, né? Nesse primeiro momento, né, dessa fase dela de purificação da vontade humana, ela ainda estava muito apegada e sensível, então, quando ele fazia até nos momentos de brincadeira, que era uma descontração, divertimento, né, deveria ser, para ela não era, era sofrimento. Então, tudo para ela era sofrimento se ela não estava vendo Jesus, olhando para Jesus. Então, é compreensível isso, né, neste volume 2, né, onde ela está recebendo, né, a purificação da, de deixar, né, de trocar a vida humana pela vida divina, né? É um processo que ela vai levar, né, do volume 1 até o volume 10, então é bastante tempo, eu entendo. Eu não sei exatamente quantos anos, mas deve ser bastante tempo que ela levou, né? Porque ela era uma cabeça de missão, né? Tem pessoas que mais rapidamente compreendem, né? Agora, lendo o livro do céu, né? Começa e já compreende, né? Como foi aconteceu com a Andressa, né? Ela logo que entrou para o grupo, ela já começou a compreender muito mais do que muitas pessoas que já estavam lá há mais de 2 anos. Então, cada um tem uma correspondência, eu acho, né? Aquilo que ela está recebendo. E dependendo da correspondência da pessoa, né? Do que ela busca compreender, busca conhecer, né? Que ela tem a disposição para conhecer, Deus abre mais a mente, ele vai abrindo à medida da disposição da pessoa. E Nossa Senhora, né, como uma mãe carinhosa que ela é, vendo o sofrimento da Luísa, ela pegou e trouxe o menino Jesus nos braços dela
e os três se abraçaram, né? A mãe, o filho e ela. Então ela pôde dizer para Jesus: Meu Senhor Jesus, parece-me que retirastes de mim a tua graça, né? Ela estava tão sofrendo tanto com aquela brincadeira de Jesus queria abraçar ela, mas não abraçar, que ela achou que ela tinha perdido a graça. E Jesus respondeu para ela que como que ela podia dizer que ele tinha retirado a graça dela enquanto ele estava dentro dela, né? Mas ela ainda não conseguia ver Jesus dentro dela, né? Ela ainda não, ela só estava fixa nesse ver Jesus fora dela. E como nós, né, aqui que estamos meditando, e temos já esse conhecimento, né, de ver Jesus dentro de nós temos que nos conformar só com isso, porque fora nós não vemos, né? Nós não vemos Jesus fora de nós. Nós vemos ele nas situações, nas pessoas, né, nos acontecimentos, nós vemos ele, né, em tudo, mas não da forma como ela viu, né? E então, para nós é mais fácil, para ela era mais difícil, porque ela só queria ver ele sensivelmente. E até para nós é difícil no início ver Jesus dentro de nós, né? Como eu já falei no trecho anterior, né? Até a gente tomar posse, né? Que existe realmente o dom da divina vontade, que a ordem que a criatura deveria viver é essa ordem, né? Tendo Jesus dentro de si, vivendo e governando a nossa vida dentro de nós, né? Unido, né, a nossa inteligência com a inteligência dele, a nossa memória com a dele, a nossa vontade com a dele, né? E demora para a gente tomar, como eu disse, para uns é mais rápido, para outros demora muito mais. E é um processo, né? Que cada um tem que passar, que eu acredito que é de acordo com a correspondência que cada um dá, né? Porque no início eu não, por não compreender tanto, eu não correspondia tanto. Então, é uma coisa que leva a outra, né? Mas o que ele vê é a intenção, é a disposição, né? Porque não adianta a pessoa, às vezes, querer, mas não consegue, né? Por falta de tempo, fazer mais coisas, né? Mas ele vê a intenção dela querer fazer. E ele diz que como ela poderia perder a graça, se a graça é ele mesmo, né? E então ele estava nela, né? Estava dentro dela e isso tinha que bastar para ela, só que ela ainda não conseguia compreender isso, né? Pelo fato de ter visto Jesus, né? Se tivesse acontecido conosco, né, ao ler o livro do céu, nós e compreendermos, nós passássemos a ver Jesus sensivelmente na nossa frente, como já foi falado, né, muitas vezes quando a gente fala nesse assunto, a certeza é essa, que nós não faríamos mais nada, nós ficaríamos ali estáticos, paralisados, né, adorando a Ele, né, nenhuma palavra talvez nós conseguiríamos dizer, somente ficar olhando para a beleza, para a magnitude dele, para a majestade dele, para o esplendor dele, para o brilho dele, então, né, não ia dar certo. A gente ia ficar querendo só ver ele sensivelmente, que nem a Luísa, e ia demorar muito mais para nós compreendermos que ele está dentro de nós, né? Que ele está no nosso interior. É algo assim incrível, e o que traz esse livro. Ela ficou confusa, né? Achando que tinha falado disparates, né? Nossa Senhora só veio fazer esse ato, né? De levar a Jesus para perto dela, né? Para ela poder abraçar, para ela poder sentir, né, Jesus, para poder, né, parar de sofrer, né? Depois ela desapareceu e Jesus se fechou dentro da Luísa, né? O que ele queria ensinar com essa brincadeira, ele já tinha ensinado, né? Mas ela ia aprendendo de gole em gole, né? Como a gente, né?
uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até é, penetrar mesmo no fundo da alma todo esse conhecimento e passar, né, a ser uma verdade absoluta, né, tomar posse dele. E é incrível isso tudo. Depois, numa outra situação, ele aparece de novo, né, faz ela ver de novo, né, ele dentro dela dormindo. E ela não quis acordar Jesus, né? Queria ficar olhando, admirando ele dormindo. Mas aí veio de novo a bela mamãe rainha e pegou Jesus dentro do coração dela e despertou ele, né? E colocou nos braços dela. Então aí quando ela tinha aceitado, né, a situação de Jesus estar no interior dela e ela estava já aprendendo a ficar admirando ele dentro dela, né? Sem exigir que ele acordasse para ela ver ele dentro, ele fora dela, né, sensivelmente. Nossa Senhora fez o oposto, né? Nossa Senhora fez o contrário do que ela fez na outra situação. Ela veio, pegou ele de dentro dela, colocou ele nos braços dela para ela poder olhar para ele. E dizendo que não era para deixar ele dormir, porque senão ela ia ver o que, que ia acontecer. Que era um temporal, né? Que estava se preparando e, e o menino Jesus despertando, né? Colocou as mãozinhas no pescoço dela e disse que para deixar ele dormir. E ela explicou que não era ela que, não, que tinha acordado ele, que era a Nossa Senhora Mãe, né? Que não queria e ela está pedindo para Jesus contentar a mãe dele, né? Que não pode negar nada para a mãe, né? Sobretudo essa mãe, né? A nossa mãe, a Virgem Maria. Ela é intercessora, né? Aquela que vem em socorro dos filhos, né? Filhos aflitos que estavam desesperados por causa do temporal. Então, o que eu entendi desse trecho é que quando acontece uma situação de, de um castigo que está sendo enviado, no caso desse temporal, Jesus estava dormindo tranquilamente porque é a justiça que estava agindo naquele momento, né? A justiça que estava permitindo, né, que esse temporal violento, né, atacasse as pessoas ali, as pessoas desesperadas estavam clamando o auxílio de Nossa Senhora, né? E ela como mãe, ela ela vai interceder por seus filhos, ela vai pedir para Jesus, né, para amenizar, parar, não sei, de acordo com o que, né, a divina vontade quer que seja, né? Mas ela como uma mãe intercessora, né, mãe de misericórdia, ela vai estar sempre intercedendo, né? Ela, né, eu já vi aquele desenho que muitos acredito que já viram da escadinha, né? Que Nossa Senhora põe uma escadinha lá para os filhos dela subirem ali, né? E aí São Pedro, né, fala para Jesus, né? Tipo assim, olha só o que que ela tá fazendo. Aí, aí tipo assim, Jesus diz assim, ah, deixa ela, né? Tipo assim, ele compreende, né, o amor dela de mãe por todas as criaturas. Ela também, né, é advogada que está ali no momento do nosso encontro pessoal com Deus, né, na hora da morte. Ela está ali também para interceder por nós, para nos defender. Então, esse é o papel dela, né? E ela quer, quer mostrar isso nesse trecho, né? Que ela tem esse poder, né? E, e que, como disse a Liliane, né? Na santidade humana ainda, né? Que a Luísa se encontra, né? Nossa Senhora está ali agindo para mostrar a divina vontade, mas de uma forma ainda como as pessoas da santidade das virtudes veem, né, a presença de Nossa Senhora como uma intercessora, né, como
uma protetora, uma advogada, né? E aí ela vem e faz, né, com que Jesus fique acordado, mas não é revelado aqui se Jesus ele tem uma atitude em relação ao que está acontecendo, mas o papel dela de mãe é pedir, né? É pedir, é interceder. E, e a Luísa, com essa situação, ela vai aprendendo também, né? A respeito da divina vontade, porque não mostra aqui o que aconteceu depois, né? Diz que não se nega nada a essa mãe, mas não mostra depois a sequência se Jesus ia ou não ia, né? Atender ao pedido dela, né? Porque ela ia pedir com certeza para amenizar aquele castigo lá daquela tempestade, daquele temporal que estava sobre algum lugar em específico, né? Mas da mesma forma que a Luísa, né, nós estamos também, né, passando, né, da vontade humana para a divina, né, é um processo, né, que ainda os véus também não estão ainda todos revelados, né, abertos para nós, né, e o conhecimento sobre a divina vontade é infinito, né, ele não vai ser totalmente trazido para nós aqui na Terra. Nós vamos ainda continuar a conhecer, né, a grandiosidade de Deus e do plano dele e do amor dele por toda a eternidade. Então, a gente vai também com a Luísa de gole em gole para ir tentando compreender, né? E cada vez que nós meditarmos nesses trechos, mais compreensão nós teremos, porque nós vamos estar avançando, né, nos outros trechos mais adiante, né, até o final dos 36 volumes, e vamos ler novamente, novamente, até quando Deus permitir que nós estejamos nessa terra, para continuar ainda depois conhecendo sobre Ele e a sua divina vontade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade, divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 22 de janeiro, volume 2, capítulo 40 e o 41. Capítulo 40, 21 de junho de 1899. Medos. Jesus promete nunca deixá-la. Como Jesus não vinha, estava pensando entre mim. Quem sabe, talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. E não dizia outra coisa que: vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse: não te deixarei jamais. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Mas tu, vem, vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços, e enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer: não só não te deixarei a ti, senão que por amor teu não deixarei corato. Depois, quase sem me dar conta, um instante desapareceu e fiquei desejando mais que antes, ia dizendo: o que me fizeste, quando é que te foste embora, sem sequer me dizeres adeus?
E quando desafogava a minha dor, a imagem do menino Jesus que tenho perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça da coberta de cristal para ver que coisa fazia eu. Quando via que me dava conta, logo se escondia. Eu disse-lhe: vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-te como um menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens e tu te pões a jogar. Bom, pois joga e brinca também, que eu terei paciência. Nossa, difícil, né? A gente assim, né? A gente vê assim, porque como a Lene falou, né? É, a para Luísa, assim, meu Deus, assim, ela amava, ama muito Jesus, né? E ela via ele visivelmente. Então imagina só ver Jesus visivelmente, assim, e ter essa consciência, né? Que ele é a nossa vida. A gente passa a ter essa consciência que ele é o tudo, é a nossa vida, é o nosso fôlego. E assim, e de repente ele desaparece, é uma sensação, né? Nossa, deve ser assim, meu Deus, né? A gente que não vê ele visivelmente, é difícil para a gente, imagine ela, né? Então é compreensível, né? É, até ela falar esses disparates e essa loucura, assim, porque é a loucura dela, assim, Jesus, entendeu? Eu acho muito lindo isso. E eu acho muito interessante esse jogo de Jesus, né? Esse jogo, essas brincadeiras dele, porque é uma forma de, vamos dizer, de prender, como se fosse para prender a atenção, né? Para prender a nossa atenção. E, e de cativar, essa questão da conquista, de cativar a alma, de estar ali conquistando a alma, né? Conquistar a atenção, o interesse da alma cada vez mais. Então, não sei, eu vejo assim, entendo assim, esses jogos como isso, sabe? Para cativar a alma, conquistar a alma, deixar a alma ali cada vez mais apaixonada por ele, louca por ele, né? Assim, para mesmo essa questão do amor, né? Crescer cada vez mais esse desejo por ele. E não tem como, né? Quando a gente passa a conhecer quem é esse Deus, né? E quanto ele é incrível, quanto ele é bondoso, quanto ele é misericordioso, quanto ele é amoroso, quem ele é, meu Deus, a gente só quer ele, não quer mais nada da vida, assim, não pensa em mais nada, só pensa nele. Só quer ele e o nosso maior medo é realmente perdê-lo. E eu acho que é essa sensação, né, que passa, né, que a Luísa sente por ela ver ele visivelmente e depois não ver mais, parece que perdeu, né? Ela sabe que ele é o tudo para ela e essa sensação de não estar vendo ele visivelmente parece que ela perdeu o amado, né? Essa sensação, acho que é por isso que ela entra em desespero, né? Porque, meu Deus, esse Deus é. Nosso Deus é incrível demais. Meu Deus do céu. Quando a gente passa a ter esse conhecimento, nosso maior medo é perder ele, né? Mas ele jamais, jamais nos abandona. Jamais. Ele, é como ele disse aqui para ela: eu não te deixarei jamais, nunca te abandonarei. Ele nunca nos abandona, somos nós que abandonamos Deus, né? Somos nós que deixamos ele de lado, somos nós que não damos atenção a ele, somos nós que não o amamos, né? Não devolvemos esse amor que ele tem para conosco. Ele jamais nos abandona, jamais, jamais. A gente tem a sensação que parece que fomos abandonados, mas se a gente parar para pensar, medida prestar atenção, somos nós, né, que afastamos de Deus, né? Somos nós com as nossas próprias escolhas, com as nossas ideias, com as nossas opiniões, com a nossa própria vontade. Nosso modo de pensar, com as nossas razões, somos nós que nos afastamos de Deus, né? E não, ele jamais nos abandona, jamais, jamais, né? E é muito lindo isso que Jesus faz, né? É isso, é para mesmo prender a alma a ele ali, deixar a alma cada vez mais louca por ele, né? E é isso, né? A conquista, né? Que Jesus faz ali para chamar a atenção da alma, para conquistar a alma, para ver que ele é o tudo para ela, né? Eu acho que esse jogo de estar ali presente e por um momento invisivelmente não estar, né? No caso de Luísa. Mas se a gente for ver, ele também faz, de certa forma, isso conosco, para que a gente, diante das situações, né? Para que a gente perceba que não somos nada. Para a gente tomar cada vez mais consciência que do nada que somos e que ele é o tudo para nós e o quanto necessitamos dele, quanto ele é tudo para a gente, né? E aí o volume.
41, é do dia 22 de junho de 1899. Jesus brinca e ela brinca com ele. Então, continua aqui, que é uma continuação, né? Ele continua com as brincadeiras, as idas e vindas dele, né? Mas a gente também sabe, como a Aline falou, né? Que às vezes ele se oculta, né? Aqui na questão para a Luísa, é para também pelos castigos, às vezes ele precisa derramar os castigos, a justiça dele precisa ser derramada, e se ele estiver ali presente ali, está ali coisa visivelmente ali, ele fica impedido de derramar os castigos, por ele amar tanto, ele não quer ver ela, a alma sofrendo ali, né? Então ele acaba ficando sendo impedido por causa da alma, então às vezes ele tem que se esconder, né? Para poder castigar, né? Então ele continua, né, com essas brincadeiras aqui no próximo trecho. Ó. Esta manhã, meu doce Jesus queria continuar se divertindo e querendo brincar. Vinha, punha suas mãos na minha cara como se quisesse me fazer uma carícia, mas no momento de fazê-la desaparecia. De novo vinha, estendia seus braços para meu pescoço, em ato de querer me abraçar, mas enquanto estendia os meus para abraçá-lo, fugia como relâmpago, tá vendo? Isso é para realmente conquistar a alma, aquela conquista, né, de cativar, que é o volume 2. Então, para deixar a alma cada vez mais louca de amor por ele, né? Mas enquanto estendia os meus braços para abraçá-lo, fugia como um relâmpago, sem poder encontrá-lo. Quem pode dizer as penas de meu coração? E isso é uma reparação tão grande, né? Quando eu li essa parte dessas penas do meu coração, é uma reparação muito grande também, né? Aqui, porque as almas não sentem vamos dizer, esse sentimento de falta de Deus, não tem isso, né? É uma reparação muito grande, esse desejo, vamos dizer, de estar sempre com ele, de estar buscando ele ali, só querer ele, é assim uma reparação enorme, porque as almas é o oposto do que as almas fazem em direção a Deus, né? Não sente pena nenhuma, não sente falta muitas vezes de Deus, não pensa em Deus nem um instante do seu dia, né? Então assim, né? Deixa eu ver onde que eu parei. Ai, hum. Tá. Enquanto meu pobre coração nadava neste mar de dor imenso, até me senti desfalecer, veio a mamãe rainha trazendo como menina entre seus braços, e assim nos abraçamos os três juntos, a mãe, o filho e eu. Então tive tempo de dizer-lhe, meu Senhor Jesus, parece-me que retiraste de mim a tua graça. Que coisa, né? Olha só. E ele, tola, tola que és, como dizes que te retirei a minha graça enquanto estou em ti? Então, que coisa, né? Ele é a graça, a própria graça. Então, como a gente fica, né? Fala cada bobagem, né? A loucura do amor, né? Como é que é o amor, né? Tão grande que a gente acaba falando besteira, né? E como, né? Se ele está dentro de nós, como vai se retirar a graça se ele está em nós? Ele é a própria graça, ele é a graça, né? E que coisa é a minha graça, senão eu mesmo? Pois é. Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar a bichinha, gente. É isso, né? Olha o que Jesus faz com a gente, né? E que naquelas duas palavras que tinha dito, não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois a rainha mãe desapareceu, e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Hoje, depois da meditação, me fazia ver que dormia dentro de mim. Eu o estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo, contente de vê-lo ao menos. Quando em um instante veio de novo a bela mamãe. Ele estava se escondendo nela, descansando nela, né? A bela mamãe o tomou de dentro de meu coração, movendo tudo rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo: Então ele estava dormindo, descansando, né? Então, quando ele descansava, é como se os castigos estivessem ali sendo derramados, ali, a justiça dele. Então, a mamãe, como nossa mãe né, é a mãe da misericórdia, a intercessora, então ela veio ali interceder pelos seus filhos, né? Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo-me:
minha filha, não o deixe dormir, porque se dorme, vais ver o que acontecerá, né? Os castigos serão derramados, né? Era um temporal que se preparava. Assim o menino, meio dormindo, pôs suas mãozinhas em meu pescoço e apertando me disse: mamãe minha, deixe-me dormir. E eu, menino, meu menino bonito, não sou eu que não quer deixar de dormir, é Nossa Senhora Mãe que não quer. E eu te peço que a contente, certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe, né? Então ela estava vindo ali interceder, né, pelos seus filhos, né, como a Aline falou, né? Ela é a mãe da misericórdia, ela é a intercessora. Deus colocou ela nesse posto, né, uma missão ali, o posto ali de intercessora, né, nos deu ali na cruz como mãe, né, de todos nós. Então ela estava fazendo ali o papel de mãe, de interceder pelos seus filhos ali, né, e despertar Jesus, né, porque enquanto ele dormia, os castigos estavam chegando, estava, né, para ser derramado, então tinha que despertar ele para os castigos não ser derramados ali, né, eu acho que, né, a mãe veio aqui ouvindo as orações, como a Aline falou, ouvindo as orações, né, os pedidos de orações, e ela veio interceder pelos seus filhos, né. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu, e assim terminou. Então é isso, muito legal o trecho, amei, muito lindo. Simples, né? Pequeno, mas que fala tanto, né? Muito lindo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação Livro do Céu, volume 2, capítulo 41 e 42. No capítulo 40, de 21 de junho de 1899, Medos. Jesus promete nunca deixá-la. Como Jesus não vinha, estava pensando entre mim. Quem sabe, talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. E não dizia outra coisa que: vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse: não te deixarei jamais. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Mas também tu, vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços, e enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer: não só não te deixarei a ti, senão que por amor teu não deixarei curar-te. Depois, quase sem me dar conta, num instante desapareceu e eu fiquei desejando-o mais do que antes ia dizendo: o que fizeste? Quando é que te fostes embora sem sequer me dizer adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tenho perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça da coberta de cristal para ver que coisa fazia eu. Quando via que me dava conta, logo se escondia. Eu disse-lhe: vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-te como menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens e tu pões a jogar. Bom, pois joga e brinca também, que eu terei paciência. Então, é um trecho onde a Luísa expressa esse medo de ficar sem Jesus, ela ali se sente abandonada, ela tem esse sentimento, ela vai pensando, quem sabe talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. Quer dizer, já faz um tempo ali que o Senhor vem se comunicando com ela, vem trazendo ali já algumas manifestações, tendo esse relacionamento, estreitando esse relacionamento cada vez mais com ela.
e mesmo assim ela ainda se sente abandonada. Mas é aquela realidade de, não sei se ela se esquece que o Senhor está dentro dela, porque Ele já falou mais de uma vez que Ele está nela, Ele está dentro dela. Então, como que Ele vai deixar se Ele está dentro dela? Mas a gente sabe que a questão de estar na realidade do sensível e dela estar acostumada de ter o contato sensível com ele, ter a visão, escutar a voz, abraçar, ter essas experiências sensíveis, mesmo quando ela saía do corpo, ficava petrificada e saía do corpo, tinha as experiências místicas, ela, nessa experiência mística da alma dela com Jesus, era de certa forma sensível porque acontecia de verdade com a alma dela. A alma dela tinha essas experiências, ela saía do corpo, ela ia com Jesus. Então, quando ela estava, essa privação que ela sempre vem reclamando é de tê-lo ali sensivelmente, mesmo que comunicando verdades no intelecto dele. Então, só o fato dele ficar por um tempo, por um período silencioso, e ela já ficava, né, não desesperada, né, mas já ficava aflita. Ela fala muitas vezes essa realidade de aflição. E aqui vem falando do medo de perder, de ele ter deixado, abandonado. Mas, Senhor, é complicado, né? A gente, mas a Luísa era humana. E assim também nós, seres humanos, muitas vezes temos essa realidade de quando, principalmente nós que não temos o contato sensível, e apenas são as luzes que ele vai trazendo, seja através do que já está escrito, já está posto, ou seja através usando a boca de outra pessoa, comunicando conosco, falando conosco daquilo que ele quer expressar, seja utilizando esses canais, de qualquer forma ele está sempre em contato conosco, mas às vezes nós, dentro da nossa limitação, da nossa pequenez, quantas vezes a gente se sente como se realmente ele nos abandonasse, porque a vida tem um curso, tem um segmento, tem ali uma realidade para ir sendo vivida, e quantas vezes, tocando, percebendo, estando consciente dessas realidades acontecendo, parece que ele não está presente, dá essa impressão de que ele não está presente, principalmente nas realidades de sofrimento, nas cruzes que a gente vai ao longo do dia, ao longo da vida, ao longo das semanas ali, na nossa vida, na experiência de cada um, vai tocando essas realidades dolorosas, cada um no seu estado de vida, cada um com a sua cruz ali, cada pessoa tem uma forma de vida própria, que é dela, uma história que é dela para ela viver, um script para cada um. Se a gente pensar nessa, né, que cada um de nós temos um script para seguir, e à medida que a gente vai seguindo esse script, muitas vezes, eu, né, falando, e muitas vezes toca ali naquela realidade que parece que ele não está perto, parece que ele está longe, parece que está distante. Mas aí ele vinha e falava isso para a Luísa, vinha e relembrava ela. Nós não temos essa realidade dele vir e relembrar sensivelmente. Então nós temos os escritos que ele vem, ele fala, não é para ela somente, é para nós que ele fala: eu estou em você, eu estou dentro de você, eu estou contigo. Até mesmo a gente tem as escrituras, os próprios evangelhos, onde o Senhor fala: estarei sempre contigo até o final, até o último momento, até o fim dos tempos, quer dizer, até o último momento que eu tiver sobre essa terra, ele vai estar junto comigo. Ele só não está junto comigo se eu o expulso da minha alma, se eu coloco dentro da minha alma coisas que não pertencem a ele, coisas estranhas a ele, assim como eu estava fazendo a meditação na jornada, e hoje do livro do volume 12, em um texto ele falava a respeito disso, como que acontece essa separação
O que faz a alma se separar do Senhor? É colocar, ter as realidades estranhas a Ele. Então, uma vez que há dentro da alma coisas estranhas ao Senhor, então retira ele é retirado. Não é que ele se retira porque ele quer, é porque ele é meio que colocado de lado. E a alma, essas estranhezas são os apegos, muitas vezes, os apegos, as preocupações, são a lida do dia a dia, que muitas vezes a alma se envolve tanto com a rotina, com o estado de vida, com as coisas que tem que lidar, e se envolve tanto, e aquilo ali acaba se tornando apego, e aí o Senhor fica escanteado, ele fica de lado, ou até mesmo expulso da alma, porque o espaço que ele deveria ocupar na nossa alma é ocupado pelas coisas, é ocupado pelas pessoas, é ocupado pelas preocupações, é ocupado pelo mundo, é ocupado pelas criaturas, e aí retira ele do posto dentro de nós, que é o posto de reinado, o posto de comando, o posto de vida. Então, só que isso é uma atitude que é do humano, é uma atitude da vontade humana que faz isso. Não é o Senhor que se retira, mas é o homem, é a vontade do homem que faz isso com Deus. Então, eu creio que tem a ver um pouco com isso que ele está falando. Então, assim como ele promete nunca deixá-la, ele faz conosco também. Da parte dele, ele não nos deixa. Nós, se estamos privados, e tantas vezes vem essa sensação de que ele não está perto, de que ele está longe, que ele nos abandonou. Nós, é da nossa parte, e não da parte dele. No capítulo 41, do dia 22 de junho de 1899, Jesus brinca e ela brinca com ele. Então, aqui ela relatou no capítulo anterior essa brincadeira da imagenzinha. Ela falou lá da imagem de Jesus, uma imagem do menino Jesus, que parecia que se tornava viva e ficava brincando com ela, meio que de esconde-esconde. A hora que ela olhava, ele estava observando ela, a hora que ela percebia, ela olhava e ele se escondia. Esse escondimento, quer dizer, ele voltava a ser imagem apenas. E ela ali fala que é uma brincadeira. E aqui no texto ela vai continuar falando a respeito dessa brincadeira. Esta manhã, meu doce Jesus queria continuar se divertindo e querendo brincar. Vinha, punha suas mãos na minha cara, como se quisesse me fazer uma carícia, mas no momento de fazê-la desaparecia de novo. De novo vinha, estendia seus braços para o meu pescoço em ato de querer me abraçar, mas enquanto estendia os meus braços para abraçá-lo, fugia como um relâmpago. Sem poder encontrá-lo, quem pode dizer as penas do meu coração? Enquanto meu pobre coração nadava neste mar de dor imenso, até me sentir desfalecer, veio a mamãe rainha trazendo-o como menino entre seus braços, e assim nos abraçamos os três juntos. A mãe, o filho e eu. Então tive tempo de dizer-lhe: meu Senhor Jesus, parece-me que retiraste de mim a tua graça. E ele: tola, tola que és, como dizes que te retirei a minha graça enquanto estou em ti? E que coisa é a minha graça, senão eu mesmo? Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar o que naquelas duas palavras que tinha dito. Não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois a rainha mãe desapareceu e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Hoje, depois da meditação, se fazia ver que dormia dentro de mim, e eu estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo, contente de vê-lo ao menos. Quando, em um instante, veio de novo a bela mamãe rainha, o tomou de dentro de meu coração, movendo tudo rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo-me: minha filha, não o deixe dormir, porque se dorme vais ver o que acontecerá. Era um temporal que se preparava. Assim o menino veio dormindo, pôs suas mãozinhas em meu pescoço e apertando me disse: mamãe minha, deixa-me dormir. E eu: menino, meu menino bonito.
Não sou eu quem não quer deixar-te dormir. É Nossa Senhora Mãe que não quer. E eu te peço que a contentes. Certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu e assim terminou. Então, também aqui essa realidade de brincar. Quando a gente vai lendo esses trechos onde ela fala de brincadeira, de Jesus brincar, tem hora que parece, soa estranho, porque porque dentro do entendimento que nós temos, limitado, do humano, quando a gente medita isso no humano, a gente vê, nossa, como é que Deus brinca com o ser humano? Mas se nós ultrapassarmos essa barreira do entendimento humano, a gente vai ver, nós somos criaturas, nós somos de fato brinquedos de Deus, porque nós somos obra das suas mãos, feitas pelas mãos dele, para ele. Então, se ele nos criou para ele, como obra sua, como criação sua, como coisas sua, e nós somos realmente coisas de Deus, porque foi feito por Deus, fomos criados por Deus. Ele nos dá a condição de filhos por amor, ele nos dá essa condição por amor, misericórdia, ele dá em Jesus essa condição filial para nós. Mesmo assim, imagina que nós, almas, mesmo assumindo essa condição filial, tendo essa relação filial com Deus, mesmo assim, a gente pensa em pais, né? Num pai que tem ali seu filho inocente, pequeno, dependente desse pai, e ao qual esse pai está ensinando ali as palavras, está ensinando a caminhar, está ensinando várias coisas, né? Tanta coisa que a gente aprende na infância, porque a gente vem a esse mundo praticamente com a nossa mente zerada. Claro que tem muita herança, mas não está ali não está disponível no nosso entendimento, não está disponível ali no consciente. Está muitas coisas já está depositado, mas no inconsciente sobretudo as realidades espirituais estão depositadas na alma e a gente não acessa ainda isso. É só quando a gente passa a viver uma vida mais espiritual que a gente vai acessando os depósitos que estão, as realidades já estão depositadas na alma. Então, enquanto criança, a gente vive nessa relação de dependência, de aprender, né, do pai, da mãe ali, mas falando do pai mesmo, né, de Deus ali como pai, como criador ali. Então, a gente precisa assumir, entender que nós temos que assumir essa condição não infantil, mas de criança mesmo, que confia no pai, que depende do pai, que está ali para o pai, que ama o pai, gosta de receber do pai as informações, a formação, o conhecimento, e aprendendo pelo exemplo do pai, aprendendo com o ensinar do pai as coisas, e assim vai se desenvolvendo. Então, a nossa alma, quando ela se faz criança, nos braços de Deus, no colo de Deus, no cuidado de Deus, é onde ele também vai tendo essas oportunidades de brincar. Então, assim como um pai brinca com seu filho, ao mesmo tempo que ele está ensinando, ele também está brincando, está se divertindo, e não é só o pai que se diverte, mas a criança também se diverte. Então, é uma relação pura, uma relação ali de que vai se estreitando cada vez mais. Então, quanto mais há essas realidades da brincadeira ali, do divertimento, essa relação mesmo de brincar, de ter ali. Então, o pai que já sabe mais, que já viveu mais, que já está numa estatura de conhecimento, de experiência maior do que o filho,
se diverte ali de ver o filho aprendendo. Então imagina com Deus também, ele fazendo, também querendo fazer isso com a gente, ter esse tipo de relacionamento de pai e filho, de filhos ainda crianças, necessitando e aprendendo com ele, com aquilo que ele vai trazendo, com aquilo que ele vai desenvolvendo. Então, como que a gente pode ter uma relação estreita e saudável com Deus, se a gente quer se colocar como na mesma relação de estatura com Ele? Então, ali, quando a gente coloca essa relação de estatura com Deus, de adultos, como aí a gente não aceita a brincadeira mesmo, a gente não aceita esse divertimento, a gente não aceita ser educado, ser formado, receber ali o conhecimento, receber ali as instruções. Porque muitas vezes, quando a gente está nessa condição da vontade humana, muitas vezes a gente quer se igualar a Deus. E não somente se igualar, mas tantas vezes ultrapassar, querer ser o próprio Deus, ou ser maior do que Deus. Sendo que isso não é possível, isso é impossível, isso é uma ilusão. Mas quando a gente se põe na estatura de adultos, eu sei, eu posso, eu consigo. Então, o que a vontade humana faz com o homem? É isso. Faz com que o homem queira ser igual a Deus. Embora ele nos fez semelhantes a ele, mas nós precisamos ter essa consciência que tudo vem dele, tudo nós recebemos dele. Então, essa condição de semelhança não é que nós adquirimos por conta própria as características, os atributos, os bens que vêm até nós. É Ele que dá, Ele que doa, Ele que cede. É tudo dele. Então, quando a gente tem essa realidade de dependência dele, aí a nossa vida se torna mais leve, porque aí a gente assume essa condição de criança mesmo, de brinquedo nas mãos do Senhor. E não se importa que Ele realmente brinca conosco. Então, horas Ele pode tomar-nos nas mãos e fazer ali, ter aquele divertimento, ter aquele contentamento, aquela alegria da nossa correspondência na brincadeira. E ora, nós podemos ser aquela criança emburrada que não quer brincar, que faz birra e se rebela e faz o quê? Deixa o coração do pai partido, dolorido, por sentir a ingratidão dessa criança rebelde que muitas vezes não, a vontade humana faz isso com a criatura, faz isso com a alma, de fazer dessa alma uma criança rebelde, que não quer brincar. Agora eu não quero brincar. Não, agora eu não quero me divertir. Agora eu não quero saber nada. Agora eu não quero receber nenhum ensinamento. Agora eu quero fazer do meu jeito. Agora eu quero... entendeu? A gente vai vivendo mais ou menos nesse ritmo. Então, a vontade humana nos leva para esse tipo de vida, para esse tipo de relacionamento para com Deus. E aí não compreende o trabalho dele. E até mesmo quando é uma criança que confia, que se abandona, que se entrega, que é dócil, que se deixa ali ser ensinada, mesmo que naquele momento em que o adulto não quer brincar, ela entende, porque sabe que vai compreendendo que tem momentos, tem o momento da brincadeira, tem o momento do ensino, da formação, tem o momento da disciplina, tem o momento da ordem, e vai vivendo uma vida leve, uma vida realmente de confiança, de abandono, de entrega, de que ele realmente é o que sabe, de que ele é que realmente é quem tem para dar, e a criança só recebe, a criança corresponde. E claro que a criança pode dar, mas o que a criança dá é aquilo que ela recebeu do próprio pai. Então, aquilo que a gente já via essa semana, do que Deus recebe de nós, não somos nós mesmos que damos para Deus, é dele mesmo que a gente devolve. Então, ele nos dá o amor e nós devolvemos o amor que é dele mesmo. Ele nos dá a inteligência e nós devolvemos para ele expressões dessa inteligência que é dele mesmo. Então, em todos os
as condições, todas as realidades que a gente pensar, todas as circunstâncias que a gente pensar. Então, é uma correspondência de receber e devolver. Receber e devolver, de não querer reter nada para si, porque quem quer reter para si é o ser humano, é o ser humano vivendo da vontade humana, é que retém para si aquilo que recebe e não reconhece que recebeu, nem reconhece que recebeu, porque assim, se até mesmo quisesse reter para si, mas soubesse reconhecer que veio de alguém, reconhecer que não fui eu que fiz, eu recebi. Não foi eu que criei, não foi eu que gerei, eu recebi. E eu não quero dar, mas eu sei que não veio de mim mesmo. Eu recebi de outra pessoa, eu recebi de alguém, mas eu não quero dar, eu quero para mim. Então tem aquelas crianças também que quando ganham alguma coisa, ele sabe que ganhou, mas ele assume e não quer partilhar com ninguém, muito menos devolver para quem deu. Então, ao menos reconheçamos, mas o que o Senhor quer é não só que reconheçamos que é Ele que nos deu, mas devolver para Ele com o mesmo amor que é dele mesmo. Quando Ele nos dá por amor, Ele nos dá os bens. E que nós, assim que reconhecemos, recebemos, reconhecemos que foi Ele que nos deu e devolvamos para Ele com o mesmo amor, que é dele mesmo. Então, assim, somos nada mesmo, somos nada. E somos totalmente dependentes dele. Então, não é só uma informação teórica que passa na nossa cabeça, que precisa passar na nossa cabeça, mas precisa ser algo concreto, real, vivido, prático, na nossa vida prática, na nossa vida diária. Essa realidade de consciência, de correspondência, de reconhecimento que tudo vem dele e tudo volta para ele. Mas esse voltar e se retornar para ele parte dessa liberdade nossa. Ele quer que nós façamos isso de forma livre e consciente. Então, isso devolve para o Senhor glória, porque estamos nesse tempo e temos essa possibilidade, ou na verdade é nesse tempo que existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade depois da morte. A possibilidade de devolver conscientemente para Deus é só agora, porque depois não tem mais, porque depois é só ou a condenação ou a fusão completa com Ele. Então, depois da morte não existe mais a criatura, não tem mais condição de estar fora. Na condenação, sim, mas mesmo estando fora da presença de Deus, estando distante de Deus, está sob a justiça dele. Então, não está fora dele também da mesma forma, não está fora do seu atributo de justiça. E aqui nesse tempo a gente ainda tem essa liberdade de escolher. Então, na liberdade de escolher, ele quer que nós digamos sim. Eu recebo, eu reconheço que é o Senhor que me dá e eu devolvo para o Senhor, porque eu não sou nada, e o Senhor é que é tudo, e é em mim que o Senhor quer ser esse tudo, é em mim, na minha pequenez, na minha humanidade, nas minhas limitações, mas o Senhor quer esse nada meu, o Senhor quer para o Senhor. Então, o tudo que é Ele, quer o nada que sou eu. Então, que a gente pensar nisso. Então, a gente não vai se importar se ele quiser brincar com a gente, se quiser brincar de esconde-esconde ou de outras coisas com a gente. Porque a gente sabe que a gente é dependente e a gente precisa, mais do que qualquer outra coisa nessa vida, a gente precisa de Deus, precisa dele, porque o respiro vem dele, a nossa vida vem dele, tudo vem dele. Amém, Fiat.